Dia a todos. Muita alegria, muita satisfação que nós iniciamos mais um Pão Nosso. Muito obrigada a todos aqueles que nos acompanham pelo IGTV, no Instagram. Nós vamos começar o nosso trabalho dessa manhã em clima de muita paz. Muito obrigada a todos vocês que estão por aí, aqueles que ainda vão chegar e aqueles que irão nos acompanhar pelo IGTV. Muita gratidão. Vamos então começar a preparar o nosso coração. Bom dia, Vanessa, bom dia, Joyce. Um ótimo dia para vocês. Muito obrigada pela companhia de sempre. Enquanto o Instagram está aí avisando as pessoas que nós estamos chegando, gostaria de lembrá-los que nós vamos lembrá-las que iremos trabalhar hoje, estudar, comentar, refletir a respeito do capítulo 26 da obra Pão Nosso. Mas antes de começar o nosso trabalho, nós vamos fazer nossa prece inicial. Vamos agradecer a Deus esses instantes de paz e rogar a Ele as suas bênçãos para esse momento. Então, se vocês desejarem, respirem lenta e profundamente, aquietando os corações, as suas almas, harmonizando os pensamentos e os sentimentos, para que nós e a espiritualidade amiga que se encontra aqui conosco, para que todos nós possamos nos sintonizar com as energias benditas que emanam do alto. Agradecer a Deus pela vida, pela nossa atual existência, pelas possibilidades de trabalho, de crescimento e de aprendizado. E rogar ao Pai de infinito amor, que derrame nesse instante sobre todo o planeta Terra, sobre todos os lugares onde há dor e sofrimento, os bálsamos, os lenitivos para as aflições de todos os que sofrem. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Permanece conosco durante todo esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, bom dia a todos vocês que estão por aí. Muito obrigada pela companhia. A gente vai começar, então, hoje o nosso estudo do livro Pão Nosso, capítulo 26. Como eu costumo sempre relembrar, para quem está chegando aí pela primeira vez, que não tem o livro, pode fazer o download aí no Google, é só colocar Pão Nosso Emmanuel, que você vai encontrar toda a coleção Fonte Viva, que é essa coleção que tem o selozinho dela aqui do lado, a coleção Fonte Viva do Benfeitor Emmanuel, psicografada pelas mãos benditas de Chico Xavier. Esse livro, o livro Pão Nosso, é um dos livros mais conhecidos dentro do movimento espírita. Normalmente ele é utilizado para iniciar palestras, para abertura de trabalhos dentro das casas espíritas. E nós estamos estudando ele desde o início da pandemia, no intuito justamente de estudar toda a coleção Fonte Viva. A coleção Fonte Viva ela é constituída de 5 livros, eles estão ali na minha estante, ali atrás. É uma coleção que faz comentários, em que o Emmanuel faz comentários de passagens do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus. São comentários, esclarecimentos, ensinamentos que o Emmanuel apresenta de maneira original e muito atraente. Eu sempre aconselho as pessoas que querem estudar o Novo Testamento começarem pelas obras do Emmanuel, pela coleção Fonte Viva, porque são textos curtos, mas são textos profundamente sábios, que trazem lições, que dizem respeito à nossa constituição como seres imortais e dizem respeito ainda à nossa transformação interior, colaboram com a nossa mudança de conduta e de pensamento. Esse livro, especialmente, o livro Pão Nosso, é um livro que eu gosto muito.
talvez da coleção inteira ele seja o meu favorito, por isso que eu comecei por ele. Mas a coleção Fonte Viva, elas são 5 obras, Caminho, Verdade e Vida. Eu sempre repito isso aqui, quando a gente começa, porque tem sempre alguém chegando pela primeira vez. Mas a gente tem o primeiro livro é Caminho, Verdade e Vida, o segundo livro é O Pão Nosso, o terceiro livro é Vinha de Luz, o quarto livro é Fonte Viva e o quinto livro é Ceifa de Luz. Eu vou, qualquer hora dessa, pegar todos eles ali e mostrar, apresentar eles todos para vocês. Mas é muito fácil fazer o download dessa coleção aí no Google. É só colocar Coleção Fonte Viva, Emmanuel, que você vai encontrar todos eles, tá bom, gente? Então, aqui a gente tem, nessa coleção toda, né, Fonte Viva, uma fonte auxiliar de esclarecimento dos estudos evangélicos. Se você quer se aprofundar um pouquinho mais no Novo Testamento e acha que é muito chato estudar essas coisas, porque são temas, né, bíblicos, religiosos, tem gente que não gosta, tudo bem, a gente respeita. Mas dá uma olhadinha nos livros do Emmanuel, você vai ver com outros olhos o Evangelho de Jesus. Porque aqui a gente tem, né, a possibilidade de transformar o Evangelho do Cristo em vivência, porque o Emmanuel nos ajuda nisso. Ele nos ajuda a compreender os ensinamentos do Cristo e a colocá-los em prática no nosso dia a dia, tá bom? Então, capítulo de hoje, capítulo 26, o título desse capítulo, o título que o Emmanuel escolheu, e o Emmanuel não escolhe nenhum título de maneira aleatória, nenhum, absolutamente nenhum, o título desse capítulo é Trabalhos Imediatos. Para vocês que estão chegando aí agora, um beijo bem grande, bom dia, Aretusa, a Kelly, a Tati, a Rose, o Marcelo, o Carlos, a Jennifer, a Tamires entrou aí também, a Andressa, né, o Joaquim, bom dia. Bom dia a todos vocês que estão por aí, muito obrigada pela companhia. Então, como eu estava dizendo, o título desse capítulo é Trabalhos Imediatos. É o capítulo 26. Desde o início da pandemia, desde maio, a gente tem realizado, antes era as sextas-feiras, mas ainda em decorrência de algumas tarefas minhas ligadas à FEB, eu tive que trocar o dia do nosso Pão Nosso. Era na sexta e a gente mudou para quinta-feira. Eu fiz uma enquete aí no Instagram e o dia que escolheram, o maior número de pessoas, foi na quinta-feira. Então, a gente está realizando as quintas-feiras, às 10h30 da manhã. Bom, todas as quintas-feiras, quando a gente vem para cá para realizar esse estudo, né, eu procuro, normalmente, né, estudar com muita antecedência os textos do Emmanuel, me aprofundar um pouco mais nos versículos que ele utiliza como pretexto para desenvolver os seus textos, para que a gente possa ter material suficiente para falar a respeito do que ele trata nas suas mensagens, que são curtas, mas são profundas. Então, o título desse texto, especialmente, é Trabalhos Imediatos. E o Emmanuel não dá nenhum título de maneira aleatória. Normalmente, ele dá títulos aos seus textos a partir dos versículos que ele isola, é como se ele fosse lá e pescasse, né? Um versículozinho do Novo Testamento e a partir dele começasse os seus comentários. Então, esse aqui, de modo especial, chama Trabalhos Imediatos. De que trabalhos imediatos o Emmanuel está falando? Então, vamos ler o versículo que é de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, né? O versículo diz assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Essa é uma carta de Pedro, né, aos novos cristãos, em que ele convoca a todos para apacentar o rebanho de Deus. Mas vocês lembram de uma passagem do Novo Testamento em que Jesus, em um diálogo com o próprio Pedro, convoca Pedro a apacentar? Oi, Jeff, bom dia. Que bom, Jefferson também que está acompanhando lá do trabalho, em Parnaíba. A Rose está em Esperantina, né? O Joaquim está em Capitão de Campos, a Fran entrou aí também.
Bom, meus amigos, muito obrigada pela companhia. Então, aqui a gente tem um trechinho da carta da primeira epístola de Paulo, aliás, da primeira epístola de Pedro aos novos cristãos. Mas quando eu estava lendo esse versículo, me lembrei de uma passagem em que Jesus, em um dos seus diálogos com Pedro, porque Pedro era uma figura muito interessante, né? O apóstolo Pedro, ele era um homem mais rude, ele era pescador, então ele era aquela criatura muito prática, né? Que vivia ali junto da família, nunca foi muito longe da sua cidade natal, convivia basicamente com as mesmas pessoas durante toda a sua vida, e era alguém de uma vida muito simples e humilde, era um homem até certo ponto duro. E Jesus conhecia o coração de Pedro, sabia que por fora, né, por fora de toda aquela carapaça, às vezes meio endurecida, porque às vezes a gente cria, né, uma carapaça um tanto quanto mais dura, em decorrência das experiências mais difíceis da vida, por trás de toda aquela carapaça havia um coração imenso. O coração da pedra angular da Igreja do Cristo, né, porque foi ele o fundador da Casa do Caminho. E em determinado momento, Jesus convoca Pedro a apacentar as ovelhas. É o próprio Cristo quem diz a Pedro: Pedro, apacentai as minhas ovelhas. Apacentar, gente, significa levar paz, levar tranquilidade, proporcionar consolo. Tudo isso está imbuído no significado da palavra apacentar, né? Apacentar significa proporcionar paz, proporcionar tranquilidade, proporcionar consolo. Então, Pedro, o próprio Pedro, se valendo do conselho que ele recebeu do Cristo, apacentai as minhas ovelhas, ele também recomenda aos novos cristãos que apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Todos nós, absolutamente todos nós, como filhos e filhas de Deus que somos, todos nós vivemos em um rebanho de Deus. O rebanho de Deus mais próximo de nós é a nossa família. O rebanho de Deus mais próximo do nosso coração é a nossa família. Mas a humanidade inteira é o rebanho de Deus. Todos nós somos suas ovelhas. Algumas meio rebeldes, né, gente? Venhamos e convenhamos. Algumas ovelhas se desmembram do rebanho, se afastam do rebanho e se perdem muitas vezes nas encruzilhadas dos caminhos. Mas também tem uma passagem no Evangelho em que Jesus deixa todas as ovelhas e vai em busca da ovelha perdida, parábola da ovelha perdida. Então, não tem problema. Aquele que se perdeu, uma hora ele volta para o rebanho. Então, o título desse capítulo, né, o capítulo 26, Trabalhos Imediatos, ele tem um porquê. Ele está, né, justificado pelo versículo que Emmanuel utiliza para fazer o comentário, que é um versículo retirado da primeira carta de Pedro, né, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro ele é muito parecido com a gente, né? Se a gente observar toda a história de Pedro, presente nos livros do Irmão X ou do Humberto de Campos, nos relatos do próprio Emmanuel, porque o Emmanuel tem vários textos que se referem a Pedro, nós vamos perceber que Pedro é muito parecido com a gente. Eu lembro que há um tempo atrás eu fiz uma palestra que o título era O Apóstolo Pedro e Nós, porque nós nos parecemos muito com ele, né? Nós parecemos muito com ele, muitas vezes por conta do nosso endurecimento, da nossa impulsividade. Pedro ainda tinha essas questões, né? E quantas vezes nós negamos ao Cristo, como ele também fez, né? Só que ele se arrependeu e reconstruiu toda a sua estrada. E nós, o que temos feito? Então, olha só, esse versículo de Pedro, convidando os cristãos a nós mesmos a apacentarmos o rebanho de Deus, que está entre vós, ou seja, aquele rebanho mais próximo de nós, tendo cuidado dele, não por força, cuidando desse rebanho, não por imposição, não por força, mas espontaneamente, ou seja, de coração alegre, espontaneamente, segundo a vontade de Deus.
Também não podemos cuidar do rebanho de Deus por ganância, mas de ânimo forte, de ânimo pronto. A partir desse versículo, o Emmanuel comenta: naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. O que ele está nos dizendo, já que são trabalhos imediatos? De que trabalhos imediatos ele está falando? Da assistência aos companheiros que nos convocam, que nos pedem, que nos solicitam a presença e o amparo. Porque o versículo de Pedro começa dizendo: apacentai o rebanho de Deus. E como eu disse no início, apacentar significa amparar, levar paz, acolher e consolar. Então, nossos trabalhos imediatos com relação àqueles que estão mais próximos de nós é justamente esse: amparar, consolar, levar paz, esclarecer. Esse é o trabalho imediato que cabe a todos nós. Então, ele diz, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que nós já somos capazes de fazer, de acordo com os nossos próprios recursos, nós não deveremos negar amparo e assistência, ou seja, apacentar. Não deveremos negar amparo e assistência aos companheiros, aqueles que fazem parte do nosso rebanho, né, do rebanho de Deus que está entre nós. Não deveremos negar amparo e assistência aos companheiros que nos pedem, que nos acenam de longe com solicitações razoáveis. Por que ele coloca aqui solicitações razoáveis? Porque muitas vezes as solicitações que nos fazem não são muito razoáveis. Por exemplo, eu realizo atendimentos fraternos no Centro Espírita Irmã Sheila. E eu lembro bem que certa vez eu atendi a uma pessoa que veio me pedir que fizesse alguma coisa para que o filho dela fosse aprovado em um concurso. Quando ela entrou e começou a conversar comigo, a falar comigo do filho, do quanto que ele estudava, e ele ainda não tinha passado em um concurso, ela me perguntou se eu poderia fazer alguma coisa para ele fazer no concurso. Essa não é uma solicitação razoável, né, gente? Porque, primeiro, nós não temos esse poder. Eu olhei para ela e eu falei: olhe, a única coisa que eu posso fazer pelo seu filho nesse momento é pedir que a senhora mesma, que é a mãe dele, reze muito por ele, porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai ouvir muito melhor as suas preces do que as minhas, porque afinal de contas a senhora é mãe dele. E o que ele precisa fazer para passar em um concurso, a senhora me disse que ele já está fazendo, que é estudando. Então, se ele continuar estudando e a senhora permanecer fazendo suas preces, obviamente que a qualquer momento ele irá ser aprovado em um concurso. Mas eu não posso fazer absolutamente nada para que ele passe. E aí ela me perguntou: mas não tem um trabalho que você possa fazer para que ele seja aprovado? Não tem uma reza forte? Aí eu falei: olha, não tenho nenhum trabalho que eu possa fazer para ele ser aprovado em um concurso. E a reza mais forte, a oração mais forte, a prece mais forte que a senhora pode ter acesso é aquela que você faz por ele mesmo. Porque você é mãe dele, o coração mais próximo dele é o seu. E ela saiu muito frustrada lá do Centro Espírita. Muito frustrada mesmo, porque ela queria uma solução prática, imediata. E a gente entende que é um coração de mãe que quer ver o filho numa situação melhor. Mas, às vezes, os pedidos que nos fazem não são razoáveis. Por isso que o Emmanuel diz que nós não podemos negar o amparo e a assistência àqueles companheiros que nos chegam com pedidos, com alegações razoáveis. Quando alguém chega à casa espírita, ou quando um amigo chega até você através do WhatsApp, que está passando por uma grande dor, manda uma mensagem, está deprimido, está sofrendo uma crise de ansiedade,
encerrou um relacionamento afetivo de maneira muito dolorosa, está passando por um processo familiar muito desgastante, está vivendo uma situação financeira complicada de desemprego. Aí, gente, nesses casos, nós não podemos negar de maneira nenhuma, jamais, os ouvidos para ouvir, né? Porque a gente precisa aprender a ouvir, que a gente fala demais, e ouvir significa silenciar e ouvir com interesse, se preocupar com a pessoa, se interessar pela situação dela, ouvir com amor, ouvir com caridade. É a nossa primeira grande responsabilidade diante daqueles que estão sofrendo. Depois, nós necessitamos levar o consolo e a esperança aos corações aflitos. Jamais alegar que os nossos problemas são maiores que os problemas alheios, porque a gente tem o ato de ouvir as dores dos outros, dizendo assim, mas isso aí não é nada. Se você souber o tanto que eu tenho sofrido, se você souber dos meus problemas, se você souber das aflições que eu tenho passado. Gente, quando alguém nos procura, querendo falar, desabafar, a pessoa está quase afogada de aflição. Quantas pessoas estão no último suspiro da aflição e a única coisa que elas querem é ser ouvidas sem serem julgadas. Então a gente ouve e não julga, ouve, observa, não analisa nada, porque geralmente quem analisa coloca na análise a própria impressão, os próprios sentimentos, as próprias emoções. Não analise o que o outro está dizendo, não analise. Simplesmente ouça, observe os fatos e, se puder, ampara, consola e auxilia com palavras de coragem, de esperança e de fé. Assim a gente vai apacentar o rebanho de Deus. O que a Jennifer está dizendo aí? Meu pai estava em situação muito triste. A gente olhava para ele e só via tristeza. Mas hoje, graças a Deus e com a ajuda de vocês, do Sheila, ele está bem. E é porque as influências nem deixaram ele ir. Pois é, exatamente. Mas muito obrigada. Queria agradecer pessoalmente, mas logo veio a pandemia. Pois é, Jennifer, quando a gente tem, né, junta a boa vontade de quem está lá trabalhando, a sua boa vontade de auxiliar o teu pai, a fé que você tinha e tem, né, e o auxílio espontâneo daqueles que fazem a casa espírita ou a igreja ou o templo religioso, o trabalho acontece. A gente só precisa ter calma e paciência para que as coisas se executem no tempo de Deus. Porque nós necessitamos ter calma, né? Esperar o tempo de Deus, o processo. Nós passamos, às vezes, uma vida inteira cultivando maus hábitos. Uma vida inteira cultivando pensamentos negativos, pessimistas. Uma vida toda alimentando maus hábitos. E aí, quando as doenças eclodem, quando as doenças aparecem, surgem em nossas vidas, sejam elas físicas, morais, né, espirituais, psicológicas, normalmente o nosso desespero e a nossa aflição nos convoca a uma solução imediata. E muitos de nós nos desencaminhamos indo em busca dessas soluções. Quantos fogem dos problemas através de uma fuga espetaculosa nas drogas, no álcool, às vezes nos trabalhos de magia negra. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter a paciência e a cautela para esperar o tempo de Deus. Porque até um corte que a gente leva na pele, até uma ferida que a gente consegue no corpo físico, ela tem o tempo para cicatrizar. E às vezes a gente quer resolver os problemas das nossas almas da noite para o dia. E não dá para ser assim, né? Não tem como ser assim. A gente precisa do tempo. O tempo traz o beneplácito, né, de curar todas as nossas mazelas. Então hoje você está dizendo que ele tem vontade de viver, né? Eu sim, acho que você lembra que ele falou que tinha perdido a vontade de viver, mas hoje ele voltou a viver. Muito obrigada. Obrigada a você por compartilhar essa alegria conosco. Nós ficamos sempre muito felizes de saber que nós lá no Sheila conseguimos de alguma maneira levar consolo e esperança ao coração de tantas criaturas amadas que nós conhecemos e com quem nós convivemos na cidade de Piripiri. Muito obrigada. Então,
A Tati Freitas está dizendo exatamente, Tati, a gente precisa acolher a todos como? Apacentar o rebanho de Deus é acolher a todos com amor, com carinho, né? E a Joyce está concordando aqui que realmente a gente precisa aprender a ouvir sem julgar, sem julgamento nenhum, se colocando no lugar do outro, percebendo a dor do outro, né? Então a gente precisa ter isso. Às vezes alguém chega até a nossa vida num momento de muita dificuldade e nos dá assim uma sacolejada, e a gente acha que aquela pessoa foi dura, ou que aquela pessoa foi muito seca, né? Ou que ela não tem nenhuma sensibilidade. Mas imagina só, se você chega em um local desesperado, chorando, aflito, agoniado, e a pessoa que está na tua frente, que deveria te consolar, ela também começa a chorar, a se desesperar e a espernear. Como é que vai resolver o problema? Imagina um afogado, alguém que está se afogando, que vai ser socorrido por outra pessoa que não sabe nadar. O que vai acontecer com eles dois, né? Eu gosto muito dessa metáfora do afogamento. Por quê? Porque às vezes a gente não se dá conta disso. Às vezes aquela pessoa que está ali à nossa frente dizendo, né, aparentemente coisas duras de serem ouvidas, coisas mais... Porque a gente tem que ter uma diferença entre acolher, amparar, cuidar, né? E uma distinção entre fazer todo esse trabalho de apacentar os corações e ser conivente. Porque às vezes quando a gente é conivente com o problema do outro, quando a gente é conivente às vezes com o deslize ou com o erro do outro, ao invés de auxiliar, nós estamos atrapalhando. Então às vezes é necessário alguém com mais racionalidade, com mais clareza das coisas, nos dar uma sacudida. Quantas vezes as pessoas nos sacudiram na vida e depois de um determinado tempo, do beneplácito do tempo, a gente, meu Deus, era tudo que eu precisava ouvir naquele momento e eu não me dei conta. Pois bem, o Emmanuel diz assim, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro. Qual é o ensinamento? Pedro nos convoca a apacentar as ovelhas, aquelas ovelhas, o rebanho que está entre nós. O rebanho, Pedro nos convida a apacentar o rebanho que está entre nós, ou seja, aquele rebanho mais próximo, a minha família, o meu trabalho. Se você já tem o conhecimento do Evangelho de Jesus, lembre-se a partir de hoje que o seu dever como ser humano, como cristão, é apacentar as ovelhas que estão ao seu redor, na sua família, porque às vezes a gente é dentro da nossa casa, né? A ovelha negra, e aqui eu tô sem nenhum tom pejorativo, porque a gente pode nem usar esse tipo de expressão, né? Mas aquela ovelha que descamba do caminho, né? Que vai embora. A gente hoje em dia tem que tomar até cuidado com as palavras que se utiliza, mas essa é uma expressão muito corriqueira, e é no sentido realmente de que aquela ovelha que sai do rebanho, se afasta do rebanho. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes, ao invés da gente ser o ponto de apoio, o ponto de tranquilidade, o ponto de equilíbrio dentro da família, a gente se torna justamente o contrário, né? O instrumento do conflito, o instrumento da desarmonia, o instrumento dos desentendimentos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer se tornar aquele ponto de apoio, aquele que apacenta, aquele que acalma, aquele que leva a solução, aquele que leva a tranquilidade. Esse é o convite do Emmanuel, atender o ensinamento de Pedro, né? Quanto aos nossos trabalhos imediatos. Os nossos trabalhos imediatos são aqueles que dizem respeito, não a nossas atividades profissionais, mas aqueles que dizem respeito a construção dessa paz interior, a construção dessa harmonia no lar, dessa harmonia em nosso trabalho, da harmonia em nosso bairro, da harmonia em nossa cidade, da harmonia na sociedade que nós vivemos. Esses são os nossos trabalhos imediatos. A Joyce está rindo aí porque a gente tem conversado muito sobre isso, né, Joyce? Tem determinados termos que hoje em dia são politicamente incorretos, a gente não pode utilizar. Mas como a gente tem ainda a construção metafórica de tudo isso, e a gente nunca fala isso pensando numa agressão, pelo menos não nesse momento, né? Numa agressão ou em atingir alguém, a gente tem que ficar se policiando, porque determinados termos hoje, né, segundo algumas linhas de pensamento, são politicamente incorretos. Então, vamos voltar para cá.
O Emmanuel diz assim: há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos. Olha, gente, isso aqui é tão importante. Há criaturas que se entregam com prazer à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobrevirão. Exatamente. Então, olha só. O que é que o Emmanuel está dizendo? O Emmanuel está nos dizendo que muitos de nós nos entregamos ao desespero, à inquietação, à aflição, pensando, imaginando acontecimentos que nunca ocorrerão, porque alguém veio com a sua mente doentia e trouxe para nós. Por exemplo, nesses tempos de pandemia, é muito comum as pessoas entrarem em inquietação, em desespero, em aflição, imaginando a própria morte. Eu vou pegar o Covid, né? Eu sou do grupo de risco e eu vou acabar morrendo. Vou para o hospital, vou ser entubado. Eu conheço pessoas que ficam com isso na cabeça o tempo criando acontecimentos nefastos que nunca virão e sofrem com isso. E o Emmanuel está dizendo que o nosso dever nessas situações de inquietação, de desespero, de ansiedade, nesses instantes, o nosso papel é apacentar essas ovelhas. Porque esses acontecimentos, a maioria dos acontecimentos desastrosos que nós imaginamos e que nós criamos em torno de nós, na grande maioria das vezes, eles não acontecem, eles nem sequer ocorrem. E aí o Emmanuel diz que nós, quando alimentamos esse tipo de inquietação, quando alimentamos esse tipo de expectativa, muitas vezes, né, nefastas, esse tipo de pensamentos doentios, proveniente às vezes da nossa própria mente enfermiça, o Emmanuel diz que nós perdemos longo tempo, receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. Olha, quando a gente está com a mente doente, como ele diz, enfermiça, quando adoecemos a nossa mente nessa laboração de pensamentos nefastos, de acontecimentos que nunca sobrevirão, de coisas que a gente fica imaginando, criando. O ciumento, por exemplo, é alguém que cria muito as coisas na própria cabeça, né? Fica imaginando, maquinando coisas que talvez nunca aconteçam. Quando nós fazemos isso, ele diz que nós perdemos muito tempo, desferindo lamentos inúteis. A gente fica perdendo tempo com essas construções imaginárias que só se transformam para a nossa vida em lamentações inúteis. Então, a gente precisa aprender a cuidar da nossa casa mental, a cuidar dos nossos pensamentos. O ciumento é aquela criatura, e eu estou falando do ciumento, mas eu poderia falar de qualquer outra pessoa, né? de qualquer outro tipo de comportamento. O ciumento, por exemplo, é aquela criatura que imagina, né, ações, fatos, que vê coisas onde não existem. Olha o celular de alguém, do companheiro ou da companheira, vê uma mensagem de um amigo e aí ali já pensa que é alguém que está assediando o seu marido, a sua esposa, a sua companheira, o seu companheiro, fica criando fantasias nefastas na própria mente e adoecendo o próprio pensamento. E depois que isso se estabelece, a cura para esse hábito vicioso, o tratamento para esse hábito vicioso de construir coisas nefastas na própria cabeça é demorado e de longo curso. Necessita auxílio psicológico, às vezes psiquiátrico e espiritual, porque nós sabemos que nós vamos nos sintonizando com aqueles espíritos que estão na mesma vibração que nós. Então é muito fácil eu começar a alimentar uma ideia, por exemplo, de traição e alguém se aproximar de mim para me perturbar e ficar, tá te traindo mesmo, tá te traindo, tá te enganando, porque a gente foi abrindo ali todas, escancarando todas as brechas necessárias. Então o Emmanuel pede para a gente tomar cuidado, muito cuidado com esses acontecimentos nefastos que nós criamos em nossas cabeças e que nunca sobrevirão. Se vocês pararem para pensar agora,
e começarem a imaginar quantas coisas vocês já pensaram que iam acontecer de terríveis na vida de vocês e nunca se concretizaram? Vocês têm uma ideia de quanta bobagem a gente pensa, né, achando que vai acontecer uma grande desgraça em nossa vida e nada se concretizou, nada se realizou? Nós fomos apenas alimentando esse tipo de pensamento e adoecendo e nos desequilibrando, ou nos tornando aquelas pessoas, como ele diz aqui, que não têm uma atitude, que não tomam uma atitude diante, dá apenas a receita, mas não tomam uma atitude diante desses acontecimentos e ainda nos tornamos aquelas criaturas que lamentam absolutamente tudo, né? Ficam se lamuriando, se lamentando, porque acham que as piores desgraças só acontecem na vida delas. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Quando alguém assim se aproximar de nós, nós precisamos, como ensina Pedro, apacentar o rebanho de Deus. E nós mesmos precisamos apacentar o nosso próprio rebanho, dos nossos pensamentos, o rebanho das nossas emoções, o rebanho dos nossos sentimentos. Todos nós precisamos fazer isso. Há uma multidão dentro de nós, né? Nós não somos somos muito, né? Somos uma legião de histórias, de personalidades, porque nós somos seres reencarnatórios, fomos reencarnando várias e várias vezes e trazemos em nós um grande rebanho, que também é necessário apacentar. Porque às vezes a gente só pensa em apacentar o outro, mas nós precisamos apacentar nós mesmos. Apacentar esses pensamentos inúteis, essas aflições desnecessárias, essas lamúrias, essas lamentações. Precisamos apacentar em nós o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso egocentrismo, o nosso individualismo, o ciúme, a revolta. A Tati está falando aqui que Joana de Ângeles diz que as nossas próprias angústias são formadas pelos esforços dos nossos próprios pensamentos pessimistas. Exatamente. Aliás, tudo que nós construímos em nós, tudo que construímos em nós, em torno de nós e fora de nós, nasce primeiro no pensamento. Né? O pensamento é o espelho da vida em toda parte, diz o Emmanuel na obra Pensamento e Vida. Então, olha só, obrigada, Tati. A lavoura alheia e as ocorrências futuras para serem examinadas exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Se a gente vai examinar, observar a lavoura do outro, a vida do outro, as atitudes do outro, a conduta do outro, se nós vamos examinar a vida do outro, a lavoura do outro, tudo que ele constrói, tudo que ele elabora, é necessário ponderação. O que é ponderação? Bom senso, cuidado, tato, zelo, para que a gente não machuque, não fira, para que não ocorra o inverso, né, de acolher, de amparar, de apacentar. A gente acaba distanciando, machucando e ferindo aquela pessoa. Então, é necessário ponderação. Além do mais, diz o Emmanuel, é imprescindível reconhecer que o problema difícil, ao nosso lado ou longe de nós, problema difícil, olha só o que ele diz. O problema difícil tem a finalidade. Qual é a finalidade daquele problema bem encrencado que a gente arrombou na vida? Qual é a finalidade daquele problema muito difícil que a gente tem nas nossas mãos? Às vezes é com a família, às vezes é com relacionamento, às vezes é no trabalho, às vezes é conosco. Qual é a finalidade daquele problema, daquela grande encrenca, daquele grande desafio que nós arrumamos na atual existência? Olha o que o Emmanuel diz de maneira sábia. A finalidade do problema difícil é enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos a solução dos mais intricados enigmas do caminho. Gente, um problema muito difícil em nossa vida, ele tem como finalidade, como objetivo, como meta, nos preparar
para resolver outros que vão surgir ao longo do caminho. E mais que isso, eles têm a finalidade de nos enriquecer a experiência. Então, quando nós vamos solucionando os problemas muito complicados da nossa vida, e eles dizem respeito normalmente a nós mesmos, porque nossos maiores desafios dizem respeito a nós, não é aos outros, não é ao lado de fora, é controlar o meu ciúme, é controlar a minha ganância, é controlar a minha vaidade, é disciplinar os meus sentimentos, é disciplinar as minhas emoções, é vencer os arrastamentos aos vícios morais e materiais que eu ainda carrego. Os maiores problemas, os problemas mais difíceis que nós temos para vencer não estão do lado de fora, estão do lado de dentro. Esses problemas difíceis que surgem em nossas vidas, eles têm a finalidade de nos enriquecer a experiência. De nos enriquecer a experiência e de nos habilitar para a solução de todos os outros que aparecerem. Os problemas difíceis em nossas vidas, eles são os personal traders da nossa caminhada. Quando chegar um problema muito difícil na vida da gente, quando chegar um problema muito difícil na sua vida, lembre-se, ele está te treinando, te capacitando, te habilitando, entregando tesouros em sua mão para que você seja capaz de resolver todos os outros que vão surgir. Todos eles. O Emmanuel é maravilhoso. Aí ele diz assim: eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Ou seja, em todos os tempos é necessário lembrar aquela advertência de Pedro: apacentai o rebanho, né, o rebanho de Deus que está entre vós. E aqui, gente, o entre, ele tanto serve aquelas criaturas que estão mais próximas de nós, como todas aquelas nossas grandes dificuldades, nossos grandes problemas, as grandes encrencas que nós trazemos aqui entre, né, aqui dentro de nós mesmos. Então ele diz, é uma recomendação oportuna e profunda para todos os tempos. Atendamos ao imperativo do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual. A gente não precisa sair da nossa casa e ir para uma instituição de caridade, a gente não precisa sair da nossa casa e ir para uma igreja, ir para um templo religioso, a gente não precisa sair do nosso país e cuidar das crianças na África, a gente não precisa ser voluntário do CVV, embora o CVV sempre precise, mas a gente não precisa sair do nosso ambiente familiar, do círculo da nossa paisagem individual para atender aos imperativos dos serviços divinos. Todos nós temos imperativos, né, tarefas que dizem respeito à paisagem do nosso campo individual, a nossa família, os nossos amigos. Você já se perguntou quantos amigos você tem que podem estar passando por depressão em decorrência desse período longo de pandemia? Quantos amigos você conhece que devem estar passando por problemas de ansiedade? Quantas criaturas vivendo conflitos afetivos, de relacionamento com a família, com os pais, com o companheiro, com a companheira? Quantos? A gente precisa, como ele diz aqui, atender aos imperativos da nossa paisagem individual, não por meio do constrangimento, não constrangendo as pessoas, não apontando-lhes os defeitos e as mazelas, não criticando, né? Não por constrangimento, mas por boa vontade espontânea. Aquele amigo que sumiu, aquela pessoa que você sabe que está passando por dificuldades, que está passando por um momento doloroso, manda uma mensagem para ela, gente, né? Pega um WhatsApp. Oi, tá tudo bem? Como é que você tá? Senti sua falta. Porque a gente tem que, como ele diz aqui, agir para apacentar o coração alheio por boa vontade, não por constrangimento, né? De ânimo firme e pronto para servir ao bem, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas. Vamos deixar um pouquinho de lado os nossos interesses, porque, gente, olha, às vezes a gente vai fazer as coisas, não digo na maioria das vezes, mas muitas vezes nós fazemos determinadas
coisas, nós agimos de determinado modo esperando um retorno. A gente vai auxiliar um amigo, vai amparar um conhecido, e a gente quer um retorno, a gente quer o reconhecimento, a gente quer a gratidão. Não, gente, não precisa nada disso. Se você está disposto a ajudar, vai lá, atende, aconselha, ampara, ouve, compreende, acolhe, sem esperar reconhecimento. Sem que a tua mão esquerda saiba o que faz a direita. Né? Sem esperar reconhecimento. Porque quem espera reconhecimento por tudo que faz, quem fica esperando um obrigado por tudo que faz, está trabalhando no interesse próprio. Né? E ainda tem o elemento da vaidade. Quer ser exaltado, reconhecido. E ele está dizendo aqui, age de boa vontade, de ânimo firme e pronto para servir. Servir ao bem, sem nenhum interesse particular. Tanto quanto seja possível. Ou seja, dentro das suas limitações, dentro daquilo que você já pode. Sem criticar, apenas ouvindo. Sem julgar, apenas amparando, acolhendo. Às vezes é razoável preocupar-se o homem, diz o Emmanuel, com a situação mundial. Porque às vezes a gente se preocupa, né, com o mundo, com a economia, com a pandemia, com a guerra, com a eleição nos Estados Unidos, com a situação de Brasília, a gente se preocupa com a situação da Síria, né? Ele diz, é razoável de vez em quando a gente se preocupar com o mundo, porque nós somos filhos da humanidade. É razoável, né, se preocupar com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades do outro. Isso é razoável se preocupar com tudo isso de vez em quando, mas não é justo, de maneira nenhuma, nos esquecermos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Porque às vezes a gente está muito preocupado com Trump, com o atual presidente do nosso país, que eu não vou nem dizer o nome, né? Com a situação da Síria, com a situação da Grécia, com a situação da Europa, com a situação do mundo, e nos esquecemos de cuidar, de observar a situação do rebanho de Deus que está entre nós. Nem sequer damos uma boa noite, um bom dia para o pai e para a mãe dentro de casa, para aquele tio, aquela tia, aquele avô, aquela avó, para aquelas pessoas com quem nós convivemos. A gente nem cumprimenta, nem fala, nem pergunta se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Então aqui o convite de Pedro e a grande reflexão de Emmanuel é que nós aprendamos a acolher, a amparar, a apacentar primeiro aquele rebanho de Deus que está entre nós, os que estão mais próximos de nós. Porque todos nós, gente, todos nós somos doentes, necessitando de tratamento demorado para a própria alma, todos nós. E o grande destino que nos aguarda a todos é Deus. A nossa destinação é Ele. E como doentes da alma que somos, compete a todos nós caminharmos ao reencontro de Deus. Quem diz isso é o André Luiz, lá na obra Os Mensageiros. Nós necessitamos, como doentes que somos, caminhar, né, ao reencontro de Deus. Porque a nossa ponte mais segura para o reencontro com Deus é o próximo. E quando Pedro nos aconselha a apacentar o rebanho de Deus que está mais próximo de nós, ele está falando daquele próximo que é muito próximo, que está dentro da minha casa. E se eu necessito caminhar ao reencontro de Deus e a ponte que me liga até Deus é o próximo, eu preciso cuidar daquele próximo, mais próximo com quem eu convivo, que é a minha própria família. Ah, Adriana, mas porque tu não conhece minha família? Porque se tu conhecesse minha família, tu não estaria me dizendo um negócio desse. Eu disse, justamente por eu não conhecer a sua família, mas por eu saber exatamente o que é uma família, porque eu tenho uma, e por saber que os desafios dentro de uma família são os desafios mais dolorosos e os mais difíceis, é que eu estou dizendo para você que a gente não pode de maneira nenhuma esquecer de apacentar esse rebanho com quem a gente convive. Porque se a gente tem o hábito de fugir da nossa própria casa,
de fugir da convivência com a nossa própria família, se nós temos o hábito de fugir da relação com aqueles que são mais próximos a nós, não nos enganemos. Nós não conseguiremos construir relações duradouras e nem verdadeiras com ninguém, porque não aprendemos a relação fundamental, que é a relação com a família. E muitas vezes, quando nós fugimos da nossa própria família, quando nós negamos o convívio com a nossa própria família, quando nós nos recusamos a conviver com ela, é porque o problema, na maioria das vezes, está na gente e não neles. Porque quando a gente aprende a aceitá-los como eles são, quando a gente aprende a amá-los como eles são, quando a gente aprende a respeitar os limites de cada um, porque eu não posso exigir que eles estejam no mesmo limite que eu, porque o limite que eu estou, porque o limite deles é diferente do meu. O processo de aprendizado deles é diferente do meu, é diferente do nosso. O processo, né, de aquisição desses conhecimentos também são diferentes. Então, se eu já sei de tudo isso, o meu dever é aceitá-los como eles são, apacentando o rebanho que está mais próximo de nós. Exortando-nos, como diz Paulo, né? Exortando-nos à convivência pacífica, como Paulo diz na sua carta aos Hebreus. Exortai-vos uns aos outros, né? Para que a gente possa caminhar de maneira mais tranquila, mais segura, de maneira que nós possamos, de verdade, ir, né, ao reencontro de Deus. E não nos esqueçamos, de maneira nenhuma, que em se tratando desses trabalhos imediatos, né, de cuidar do rebanho que Deus nos colocou ali, junto da nossa vida, nós precisamos recordar a importância do tempo que se chama hoje. O Emmanuel tem um outro capítulo no Pão Nosso, o 69, que dá para a gente trabalhar muito bem com esse outro capítulo 26, porque ele vai falar da importância do tempo que se chama hoje. Não deixa para amanhã, não deixa para amanhã. Né? Faz hoje, realiza hoje, executa a tarefa hoje. Por mais difícil que às vezes seja, por mais difícil que seja às vezes o seu papel dentro daquela família, mas você precisa lembrar que é necessário, mesmo na sua posição de filho, de filha, de pai ou de mãe, desempenhar da melhor maneira possível o papel do apacentador, aquele que leva a paz. A Joyce está dizendo aí, precisava demais estar aqui, ouvindo exatamente essas palavras. É aquela coisa, caiu como uma luva. Pois é, Joyce, para todos nós. Então, meus amores, era isso que nós tínhamos para hoje. Né? Não nos esqueçamos de maneira nenhuma de que se nós já conhecemos o Evangelho de Jesus, se nós já conhecemos o Evangelho do Cristo, né, e nós temos tido muitos contatos com ele a partir do estudo do livro Pão Nosso, se nós já tivemos esse contato, não nos esqueçamos de trazer para nossas vidas o Evangelho aplicado. Não só o Evangelho estudado, mas o Evangelho aplicado. Por quê? Porque o Evangelho aplicado vai nos ensinar a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Olha, gente, aplicar o Evangelho. Para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje. Aplicar o Evangelho que nós já conhecemos. É improvisar, como diz aqui o André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna. É improvisar, ou seja, né, construir, elaborar, trazer. É improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Se nós estamos vivendo uma situação difícil, aprendamos a improvisar os recursos do bem nessas situações. Não sejamos nós o agouro da má notícia, não sejamos nós o pessimismo que desmorona as melhores intenções, não sejamos nós o negativismo que adoece a mente, não sejamos nós o que critica, o que aponta o dedo. Sejamos nós aquele que apacenta e que acolhe. Tá bom? Então era isso. Nosso estudo de hoje está encerrando. Muito obrigada pela companhia de todos vocês que estiveram por aí. Ele vai ficar salvo lá no IGTV. Eu estava comentando, acho que no começo eu acabei cortando um pouco a fala, mas a gente tem aí desde o início da pandemia executado sempre o estudo do livro Pão Nosso. São 26 capítulos, vocês vão ver que lá no IGTV tem 25 programas, porque a gente só se ausentou em um momento. Foi na sexta-feira em que meu amigo Liminha desencarnou
e eu fui sepultá-lo. Eu fui até o cemitério e era no horário do nosso programa e a gente não podia, né, desse nosso encontro, e a gente não podia se ausentar, né, de dar um último adeus para ele. Muito obrigada para vocês, um último adeus aqui, né, na vida da matéria, porque eu estou em contato com ele espiritualmente o tempo inteiro. Então vamos fazer a nossa prece final, agradecer a Deus por esses instantes, pela alegria de dividir isso com vocês. Vamos lá? Mestre amado, muito obrigada pelos ensinamentos benditos que tu nos concedeu através da luminosa doutrina espírita. Jesus querido, que essa luz desses instantes alcance todos os lares de todos aqueles que estiveram aqui conosco e daqueles que ainda irão ter contato com esse material. Muito obrigada por tudo. Recebe dos nossos corações as nossas emanações de amor e de gratidão e nos ensina a apacentarmos os nossos corações e os corações de todos aqueles que nos cercam. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus amores. Sábado a gente tem uma palestra especial. Vai ser realizada no dia do aniversário do Sheila, 14 de novembro, que a gente vai falar sobre Chico Xavier e Sheila, um encontro sublime. A gente vai transmitir pelo Facebook. Então eu conto com vocês, com a presença de vocês por lá. Um grande beijo e até uma outra oportunidade. Fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Muito obrigada.